Olá, comunidade Paz e Bem, com muita alegria que nós estamos aqui juntos, juntas e juntes para mais uma conversa. O Paz e Bem de hoje nós não vamos falar sobre espiritismo nem espiritualidade plural, mas eu convidei o professor Cídio Lopes. Ele tem um extenso currículo que a gente combinou de não falar, né, mas depois eu ponho no link da bio, porque ele acha que é muita coisa, enfim. Mas, assim, só para dar uma geral para vocês, ele tem formação em filosofia, em teologia, está se doutorando em ciência das religiões, em pedagogia, enfim, ele tem um extenso currículo aí. E hoje, eu já vou começar, vou passar para ele dar um oi para o canal, mas eu já vou passar e já vou passar logo uma bola de fogo, porque o Cídio, ele conhece da maçonaria. Gente, nesta terça bombou o vídeo do nosso desgovernante Mor, falando aos maçons. Então, eu vou deixar ele dar um oi para vocês, e a minha primeira pergunta, Cídio, já vai ser o seguinte: a maçonaria está rachada também? E depois eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Tudo bem? É um prazer, Carla, e um prazer também poder falar com a audiência do trabalho de vocês. Como nós conversamos aqui um pouco antes, alguns nomes, na verdade um nome já me era familiar e eu conhecia, especialmente por essa questão da espiritualidade e por alguns pontos em comum. Eu sou Cídio Lopes, portanto, um professor de filosofia. Há um tempo atrás, um amigo fez uma entrevista e me perguntava, e eu ainda adicionava agricultor familiar, porque de fato eu tinha um sítio e sou apaixonado com atividades assim mais campestres, de onde eu nasci, aqui em Minas. No contexto da pandemia, eu vim para o sul de Minas e fico por aqui. E tenho trabalhado online. Basicamente é isso. Devolvo a palavra e, quando oportuno, pego o tema. Então, o nosso primeiro tema, eu queria que você contasse para a gente sobre maçonaria e um pouquinho dessas questões aí, se isso está rachado mesmo, se tem uma maçonaria mais conservadora, uma mais progressista, e aquilo que você puder falar. Eu vi que você tem até um vídeo sobre maçonaria, depois, se você autorizar, eu também coloco na bio aqui do canal. Bem, eu tenho bastante coisa sobre maçonaria, bastante mesmo. Eu me interesso pela maçonaria, é objeto do meu doutorado em Ciência das Religiões, na Faculdade Unida de Vitória. É um doutorado que começou a funcionar recente e dentro deste universo da ciência das religiões aqui no Brasil. Mas eu conheço a maçonaria pelo menos de 2005 para cá e escrevo pelo menos de 2010 para cá sobre temas da maçonaria. A maçonaria tem um grande lastro na cultura brasileira, ela é presente no Brasil em várias cidades, sobretudo pequenas cidades de interior, ela é muito presente. E eu falo e escrevo sobre o que é este grupo, que nós utilizamos o termo sociabilidade. É um grupo de pessoas que se reúne com uma dada proposta, no caso, baseada em filosofia. O título completo da minha pesquisa é exatamente Maçonaria como fenômeno religioso baseado em filosofia de vida. Os confrades não gostam da expressão de que eu comparo a maçonaria com fenômeno religioso, isso é uma outra história, porque prefere mais o aspecto filosófico dela, o que é verdadeiro, ela é sim filosófica. E a maçonaria, ela não é o que muitas das vezes se constrói sobre ela. Primeiro, ela não é uma instituição poderosa. Ela é feita de pessoas normais do interior do Brasil que se filiam ali e, por um sentimento fraternal, acaba cultivando essa convivência, esse encontro semanal. E ela se baseia em filosofia, em dois aspectos de filosofia. Um, de investigação mais de ordem existencial, de sentido para a vida, e outros aspectos mais de ordem ética. Portanto, dados comportamentos, portanto, a gente lê aqui e acolá, nas atividades semanais, fragmentos de Aristóteles, por exemplo, dissolvido em atividades pedagógicas. Então, ela é uma instituição, portanto, nesse quadro. Ela tem uma história complexa no Brasil, porque ela, junto com os protestantes, por volta de 1818, eu foge um pouco as datas,
mas na vinda da família real para o Brasil, é que a maçonaria consegue ser uma instituição que pode ser legalizada, junto com as igrejas, com outras igrejas que não fossem a igreja do império. Isso tem a ver com a proteção que os ingleses deram para a coroa portuguesa vir para o Brasil, fizeram um tratado de comércio e de amizade, e aí entra que outras igrejas poderiam funcionar no Brasil, até então não podia. Desta história aí, muita coisa surgiu. E aí, então, não existe só uma maçonaria no Brasil, existem 3 grupos que são majoritários, que se conversam, que se encontram, se reconhecem mutuamente, mas existem outras maçonarias, que não estão nesses 3 grupos. Nesses 3 grupos, os grupos que têm a história mais antiga no Brasil. Então, muitas das vezes, ele acaba se passando por sendo uma maçonaria oficial. Mas existem grupos, por exemplo, de mulheres que participam de atividades, que se organizam e que são maçônicas. Estes 3 grupos não reconhecem, porém, elas têm procedimentos, métodos que são maçônicos. E, portanto, não dá para falar de uma única maçonaria que orquestra uma grande sociedade secreta e que alguém na tampa de uma pirâmide decide coisas que um mortal que tem contas para pagar vai cumprir aquela missão. Isso é coisa de filme e de ficção. Isso não tem a ver com a maçonaria. Dentro dessa maçonaria de 3 grupos, que é o maior número, 150 mil maçons no Brasil aproximadamente, existe sim uma simpatia muito grande com Bolsonaro e com um pensamento que é conservador e que, neste aspecto, tem traços de um fascismo, ainda que seja um outro assunto bem complexo também de dizer. Dentro desses 3 grupos, existe um grupo em São Paulo progressista. E sim, existem maçons que os outros confrades podem não gostar da gente, mas nós somos desse grupo. Ele é um grupo bem pequeno, bem discreto em números, mas existe. Né? Eu, há pouco tempo, encontrei um confrade aqui em Socorro, petista. Aí eu saí de onde eu estou até lá para tomar um café com ele, porque eu brinco que é igual o urso panda. Né? Nós somos raros, vivemos isolados, quando um encontra tem que se reunir para fazer alguma coisa. Essa maçonaria, então, majoritária, do grupo masculino, que não aceita mulher e etc., essa maçonaria, que tem muita coisa interessante dentro dela. Ela não é também uma coisa só esdrúxula. E até mesmo as opções dessas pessoas têm uma compreensão do porquê que elas acabam nesse apoio ao atual modelo. Eles, portanto, gostam dessa experiência fraternal e, de um modo mais simples, o maçom, em geral, não é um intelectual, ele acaba fazendo um pensamento por atavamento, né, atávico, o modelo de direita e de extrema direita. Então, nesse sentido, o grande público maçônico não são de pessoas intelectuais. Né? Por exemplo, no campo da ciência das religiões, eu desconfio que tem um moço em São Paulo, que eu ainda não conferi isso, numa universidade de São Paulo, que também está desenvolvendo um doutorado em ciência das religiões com o tema maçonaria. Mas até o momento eu sei só de mim, isso doutorado em ciência das religiões. Existe doutorado em antropologia, em história, mas mesmo assim são pequenos grupos. É insignificante a quantidade. E ainda tem um detalhe, se o indivíduo é maçom é uma outra coisa, e que está fazendo doutorado. Então, a maçonaria é uma associação, hoje, de idosos, a média de idade em São Paulo é de 60 anos ou 62, eu tenho que tomar cuidado, inclusive, porque eu acho que eu sou novo, mas eu já estou chegando a uma certa idade, e eu não sou novo, eu sou novo em relação a esses irmãos que são têm todos a idade do meu pai, por exemplo, quase. Então, é uma associação que tem experiências fraternais interessantes, etc., mas não são uma sociedade de intelectuais, de indivíduos que trabalham com conhecimento, etc. E, nesse contexto, acaba sendo uma caixa de ressonância das pautas que as grandes mídias despejam sobre as pessoas. E, neste lugar, esses indivíduos acabam imitando esses discursos como se fosse o melhor para eles.
Mas o que esses confrades mais progressistas sempre chamamos a atenção, que a maçonaria não se dá bem, isso eu também chamo a atenção, ela não se dá bem em dois modelos de governos de extremo, nem o extremo direita e nem o extremo esquerda. Isso é historicamente comprovado. Mussolini perseguiu a maçonaria, Hitler matou aproximadamente 300 mil maçons por serem maçons, e também Stalin não gostava de maçom. Então, a maçonaria só sobrevive na democracia. Essa é a coisa mais esdrúxula para quem é maçom e estuda, é que a maçonaria não consegue viver fora da democracia. E esse discurso de intolerância que rodou as redes sociais hoje, eu já falei dele até no contexto do doutorado. O evangelismo, os evangélicos em geral, sempre os indivíduos que estudam dentro dessas tradições não pensam isso, mas essa ideia mais generalizada e popular, percebem a maçonaria como sendo o próprio capeta. E isto eu tenho chamado a atenção desses confrades, que a intolerância religiosa, que o candomblé é vítima, a maçonaria também é vítima identicamente. E chama a atenção desses confrades que não é possível para nós, maçons, entrarmos nesse discurso. Podemos ser de direita, mas um discurso de extrema-direita é contrário aos princípios da maçonaria. E aí não é uma maçonaria de esquerda, não. Você pega o mesmo material que fala em defesa da democracia, em defesa da ordem. Eu tive sempre um problema com essa ideia de ordem, até que um dia eu compreendi que a ordem, o caos realmente não gera vida. O que gera vida é a ordem. Só que existe a falsa ordem que gera opressão. Então, a ordem que não é opressora, ela gera vida. Não estou inventando nada, isso tudo é material que está disponível nos circuitos maçônicos, e, portanto, o que aconteceu com a maçonaria é o que aconteceu com o Brasil em geral, foi a tentativa de participar da política sem entender da política. E isso sempre foi vetado na maçonaria, porque há poucos dias um confrade de Belo Horizonte se decepcionou comigo. Eu falei, olha, eu lo sinto muito, pero eu sou petista. Então, ficou indignado comigo. Nossa, porque realmente gente mais nova dentro da maçonaria é uma raridade. E aí, e é mais novo, mas é perdido, é petista ou é de esquerda. E aí, na verdade, a democracia, os valores liberais propriamente, esses são valores que são da maçonaria e que não tem nada a ver com o bolsonarismo. Não tem nada a ver com um discurso extremista e que virou contra a própria comunidade maçônica, porque eu andei vendo os tweets, as pessoas deixando fluir com maior naturalidade todo tipo de intolerância contra a maçonaria. Né? Eu pego alguém assim mais próximo, depois de 20 anos eu consegui falar para minha mãe, e que é evangélica, tá bom, isso é coisa do capeta, e eu sou do capeta, então? Me explica isso. E isso é muito perigoso. É extremamente perigoso para o público maçônico esses indivíduos que tiram proveito do medo como estratégia política. Porque esse medo é tão generalizado e, em termos numéricos, a comunidade evangélica é muito maior, então a possibilidade de sobrar para nós é muito grande. Isso não fala do que é os evangélicos, porque, na verdade, também uma outra reflexão, essa comunidade, ela não é uma única coisa, ela não é um único... ela é multifacetada. Eu tenho colegas de doutorado que são evangélicos, professores que são pastores, e então, assim, é estereótipo também lá no mundo evangélico, e é também estereótipo de uma maçonaria que única, não existe uma maçonaria única. Agora, todos vão na maçonaria pedir voto. Então, o Bolsonaro foi, mas o Mourão é maçom, o Geraldo Alckmin, que é membro da Opus Dei,
instituição católica que eu tenho amigo muito próximo em São Paulo, professor de filosofia, a gente troca muita ideia, já trabalhei com ele num projeto dele, estiveram nesse espaço na épocas políticas. Ou seja, o desconhecimento fica gerando monstros de toda a ordem, né? E a maçonaria assume o papel do monstro na comunidade evangélica. Da Ibope, tem lideranças que eu admiro muito, como, por exemplo, o Caio Fábio. Admiro muito o trabalho pastoral que ele faz, de cuidado de pessoas e tudo, mas ele tem... Eu comecei a escrever textos em respostas a 30 tópicos que aparecem no site dele, que incentiva um preconceito e uma intolerância para com a maçonaria gigante. Eu posso chegar e dizer assim, olha, eu não concordo com a maçonaria porque ela tem um traço filosófico tal, e esse traço é isso, 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 isso. Ok. Agora, quando eu falo no lugar de liderança como ele, que eu não concordo com a maçonaria, mas eu não falo do que é a maçonaria, e eu construo uma reflexão argumentativa dizendo que eu não concordo, eu crio possibilidade para intolerância com muita facilidade. E eu queria te perguntar, já que você tocou no traço filosófico, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente de alguns dos principais traços filosóficos, pelo menos da loja que você pertence. Se eu vi corretamente, é loja 15, é isso? É 27 de setembro. 7 de setembro. E também que você nos contasse alguma coisa do aspecto ético dessa questão, para a gente tentar elucidar isso. E você tem rastreabilidade de quando surgiu essa associação da maçonaria com o capeta? Pois é, tem várias possibilidades. Mas aí a gente não tem, em termos acadêmicos, muita documentação. Por exemplo, associa a maçonaria ao bode. Aliás, rodou uma foto totalmente falsa, mais uma, depois de um padre falso, o que mais nós não podemos inventar, com as imagens postas, que foi visivelmente posta em cima, depois que a foto foi tirada, bem apagadinha, com o Bolsonaro, tirando foto e tal. E aí tem 3 quadros e tem um bode no canto, assim, um negócio parecido com bode, chifrudo e tal. Só para aumentar a brincadeira, eu criei cabras entre 2017 e 2019 num sítio que eu tinha na Grande São Paulo. E eu sou apaixonado com a caprinocultura. É uma história de 15 mil anos aí com a humanidade, dos caprinos com os humanos, ovinos e caprinos. Então eu sou muito apaixonado com a pecuária de animais de pequeno porte, por uma série de coisas. O bode surgiu, é uma brincadeira nos Estados Unidos. Não tem nenhuma relação com a maçonaria. É uma brincadeira dos Estados Unidos, que falava que os maçons ficavam fazendo coisas, e os próprios maçons, para tirar a troça das pessoas, inventaram que tinha bode na história. Eu nem gosto de ler, porque como não tem sentido nenhum, eu não vou perder meu tempo ficar lendo isso. E aí, aqui no Brasil, as pessoas, para continuar gozando com as outras, os maçons sobretudo, ficam inventando historinha com bode. Então, é uma piada de mau gosto, do tipo assim, tentar associar uma coisa para denegrir os maçons, e eles pegaram isso e ficaram brincando com isso ao extremo. É uma tática, mas é isso que aconteceu. A questão do oculto e do capeta, eu não sei explicar, mas é muito curioso, porque a maçonaria está associada, a partir de 1700 e 1800, esses 2 séculos, à cultura, ao movimento cultural iluminista. Eu sempre me pergunto, como que uma associação ligada à ideia de razão, à ideia de democracia, à ideia de transparência da democracia, de controle de poderes, de múltiplos pesos para controlar os poderes, como que algo assim, num dado momento, vira secreto? Eu também não sei explicar isso, eu só acho que é uma contradição curiosa. Na prática, no Brasil, acontece que o indivíduo é discreto, porque nem toda proposta de filosofia de vida tem como traço fundamental aquilo que o monoteísmo cristão absorveu para si, que é a ideia de não se contentar que o algo fez bem para mim, mas ir atrás dos outros para falar que aquilo fez bem para mim. A ideia de boa nova, a ideia de evangelho. O cristianismo no século II e III, pelo menos, ele era falado como se fosse mais uma filosofia de vida.
Portanto, num dado momento, o imperador mandou fechar as escolas filosóficas, sobretudo estoicas, que existia na cultura helênica, provavelmente ano 400, fins do 300 e 400, que o imperador fecha as escolas filosóficas. Porque o cristianismo, naquele contexto, ele se apresentava também como mais uma filosofia de vida. O termo, inclusive, é filosofia de vida. O filósofo francês Pierre Hadot fala disso especificamente. E, então, para nós que nascemos dentro de um contexto majoritário de monoteísmo, nós temos uma dificuldade imensa. Quando eu estudei teologia, que foram aí uns 4 anos, espalhado entre uns 10 anos, era muito difícil entender como que as religiosidades na Índia foi uma coisa tremenda. Eu acho que foi uma experiência parecida de quando eu saí da roça e vim para a cidade e encontrei pela primeira vez numa vitrine de um supermercado uma bandeja com peitos de frango, só peitos de frango. Aquilo para mim foi uma epifania que nasci na roça, porque eu nunca tinha visto, a gente sempre via o frango com um peito, 2 pernas, mas só peitos de frango que bugou a minha cabeça. E eu diria que quando eu tentei estudar o fenômeno religioso na Índia, no curso da teologia, fazer um panorama da ciência das religiões, apresentei um trabalho com um colega, a coisa mais difícil para nós era entender que a Índia tem 800 milhões de hinduístas e não tem uma igreja. Isso funciona, eu não sei explicar hoje ainda como. E depois eu tive um amigo numa pós-graduação, um padre verbita, que era indiano, que me deu bastante aula sobre a cultura indiana e falou bastante coisa interessante. Mas então, a maçonaria ela não tem a proposta de ficar anunciando o que ela faz, porque, na verdade, isso é do cristianismo. Existem outras tradições no mundo que fazem isso também, divulga-se, tudo bem. Mas as tradições mais filosóficas, elas têm uma questão mais assim, não tem espaço para a ideia de eu ficar falando, olha, vem para o meu grupo, participa do meu grupo e etc. Porque é um processo mais reflexivo, né, de si consigo mesmo, que na maçonaria se chama de gnose. Esta palavra gnose, ela cria, sim, desencontros, porque no século II e III existia um movimento chamado gnóstico, que tem uma interpretação muito doida do mundo, e doida é modo de dizer, para ficar engraçado, mas que a gente também tem que respeitar a forma deles descreverem o mundo. E aí, na maçonaria, a gente pode encontrar um pouco de gnose, a gente pode encontrar, sobretudo, menções mais explícitas de gnose. Você tem que conhecer, porque você nasceu para conhecer, a gente precisa conhecer. Por exemplo, é um traço. Ainda que isso nos materiais pedagógicos que nós usamos, isso nunca aparece assim tão explícito. Menciona-se gnose. A maçonaria, na verdade, é uma criação de coisas. Ela junta um pouco de gnose, um pouco de hermetismo. Aí vão dizer, mas o Hermes, a ideia de Hermes e o hermetismo que surge a partir do corpus hermético, ela é um negócio impuro, que quem é cristão não pode. Mas me explica como é que tem a imagem de Hermes dentro da Catedral de Siena. Me explica por que o professor do Santo Tomás citava fragmentos do corpus hermético. Por que Clemente de Alexandria fala da tábua de esmeralda, cita nos seus escritos. Então, assim, o negócio é um pouco mais embaralhado e não tão fácil de você desembaralhar e falar, olha, tem 3 times. O católico, o cristão, o judaico-cristão, que entende o Deus de um jeito, o gnóstico, que entende de outro jeito, e o Hermes e o hermetismo, que entende de outro. Esse negócio na maçonaria, às vezes, aparece junto. Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta aqui para ver se eu entendi, porque eu sou aluna aqui também, quem sabe a comunidade está comigo na mesma página amanhã. A gente pode dizer que na maçonaria a gnose está mais ligada ao conhecimento, pode traduzir por conhecimento, que acho que é uma das traduções em português. Sim. E o gnosticismo que você estava falando, aquele do século, sei lá, 1 e 2 depois de Cristo, era uma interpretação de relatos bíblicos, apócrifos, com um viés filosófico, inclusive médio platônico, e que tinha cultos greco-romanos e orientais. É isso? Ou atrapalhei tudo? Não, é isso mesmo. Então, às vezes, porque aparece a palavra gnose na maçonaria, o pessoal já vai pegar tudo isso e dizer que os maçons estão ligados a isso. É muito difícil afirmar isso. E, como eu te disse, existem dentro da maçonaria esses 3 fragmentos.
E tem muito fragmento de cristianismo. Isso é uma outra coisa curiosa. A maçonaria se organiza num modelo muito parecido com uma sinagoga judaica. Ao mesmo tempo, ela tem um repertório que é muito cristão. Ao mesmo tempo, ela tem os indivíduos que participam dela, todos são cristãos, muitos católicos, muitos protestantes, que acabam levando as suas interpretações de religiosidade para dentro disso. Então, é um espaço que, antes de mais nada, ele é fruto do nosso contexto, ele não é uma coisa do estrangeiro, ele é fruto aqui do Brasil, porque a maçonaria brasileira ela é um pouquinho diferente da Argentina, a maçonaria aqui na América Latina tem um rosto diferente da maçonaria nos Estados Unidos, e a francesa tem uma outra cara, e a inglesa tem outra cara. Então, assim, não é uma única coisa de norte a sul. Aqui nós falamos muito em fraternidade, igualdade, fraternité, igualité. Eu sempre Liberté, esqueço. liberté, liberdade. Liberté. Isso. E aí, mas isso não é. Nos Estados Unidos é outro. Saúde, eu esqueci agora, são três outras. É um composto de três outras coisas. Então, assim, existem pequenas variações, não é um único corpo. Sobre a metodologia de trabalho, nós temos 3 etapas de formação. Dentro dessas 3 etapas de formação, você alcança a sua plenitude de formação, só que ele é um campo que abre para você continuar estudando. E aí, para compensar que pode-se estudar muito mais coisas, existem materiais pedagógicos que criam uma sequência de formação. Então, a famigerado grau 33 é um desses materiais que, digamos assim, tem mais 30 etapas de formação para complementar esses 3 primeiros. Eu fiz os 3 primeiros e não quis ir para os outros, até porque eu acabei fazendo o mestrado em filosofia, me dedicando agora ao doutorado. Eu penso que eu compenso esse percurso de formação desta forma. Agora, é muito interessante porque antes dos anos 90, nós não tínhamos os acessos que nós temos hoje nos computadores, e era uma oportunidade de estudar temas muito interessantes em vários rincões do Brasil. Então, a sequência desse processo de formação. Mas nesses 3 primeiros, você tem a chegada do indivíduo que ele aprende o básico da estrutura, o nome dos lugares, palavras, daquele contexto. Como em qualquer fenômeno religioso. Nesse sentido, há uma semelhança. Depois você tem um grau 2, no qual você aprofunda. E é nesse grau 2 que você é convidado a estudar coisas. Nesse grau 2, num dos materiais pedagógicos, são pelo menos 5, mas existe um que é praticado por 95% dos brasileiros, esse material pedagógico nós chamamos ele de rito. Então, é um livro, como existe material para a escola. Você vai perto da sua escola, da sua casa tem uma escola, aquela escola adota um material X, não vou falar nome aqui, ou material Y. Ela é uma escola que funciona do lado da sua casa, tem o prédio, tem os alunos, mas o livro que a gente lê ali dentro pertence a um sistema. No caso da maçonaria, a mesma coisa. Então, a gente tem esse material pedagógico. Nesse grau 2, um desses materiais, que é o mais praticado, indica que você é convidado a conhecer filosofias, e aí usa sempre de um modo simbólico, indireto, que você é convidado a conhecer a gnose, porque a gnose te eleva ao contato com Deus, com não sei o quê, não sei o quê. Nessa forma bem indireta, quem é especialista identifica ali, isso aqui tem a ver com a gnose. Mas o maçom, em geral, ele não vai ter uma leitura crítica acadêmica de dizer, mas a gnose tem tal e tal conclusão contrária ao cristianismo. O maçom, no dia a dia dele, ele não está nem aí para isso. A reunião começa, a reunião tem uma estrutura com início, meio e fim, bonitinha e tal, tem uma ritualística metodológica, portanto, mais uma vez, é parecido com a liturgia católica e com a liturgia das religiões. E esse indivíduo, então, nesse grau 2, é indicado ele estudar um conjunto de coisas que basicamente é esse neoplatonismo, de Porfírio, Plotino, vai juntando tudo isso, aí junta o gnosticismo, que foi isso também, que pegou o estoicismo, pegou o neoplatonismo do Plotino, e vai fazendo aí criações maravilhosas que muitas pessoas, mas isso é do capeta, não sei o quê, não sei o quê. Isso é uma outra abordagem do fenômeno religioso, essa forma como os indivíduos lidam com o outro.
e que não dá certo no mundo cosmopolita que nós vivemos hoje. Isso daria certo numa sociedade antes da comunicação global, que eu vivia no meu cantão, no meu grotão, e eu podia dizer que o outro é ruim, que o outro é malvado, porque eu nunca ia encontrar efetivamente o outro. Mas agora eu convivo com o outro pelo mundo afora, pela internet, e no mundo cosmopolita eu tenho que entender o que é tolerância, entender o que é o meu, o que é o diferente, qual o meu limite. Todos nós temos limite com o diferente. Eu, por exemplo, tenho com o fascismo. Meu limite não flerta com o fascismo. Eu não consigo conviver com o fascismo, porque ele quer me matar. Enfim, então, assim, a maçonaria faz essa junção de coisas diferentes e, na prática, a pessoa não pensa. E é nesse grau 2 que teria, então, a fala da gnose, como estratégia de conhecimento para, através da intelecção, chegar à inteligência universal. Isso é da gnose? Não, meu amigo. Vamos ler Platão e vamos ler Aristóteles de novo, que foram os grandes fundamentadores da tradição cristã, e nós vamos encontrar a mesma coisa. Então, assim, muitas das vezes, o maçom preconiza, então, essa ideia de elevar o pensamento pela gnose para encontrar com este Deus, mas isso Tomás de Aquino, na sua Suma de 4.000 páginas, trata disso à torta e à direita, para trás e para frente. Então, assim, muitas das vezes são esses terrorismos que criam separações e criam pânicos, e diz que isso não tem nada a ver com a tradição ocidental. Não é bem isso, é falta de conhecimento mesmo. E o grau 3, na verdade, o indivíduo chega num estágio aí mais pessoal, que eu acho que o grande tema é a morte, enquanto percebermos a morte. E o dia que a gente percebe que a gente morre, a gente se torna mais humilde e a gente se locomove, às vezes, distâncias para ir simplesmente tomar um café com um amigo. Algumas pessoas precisam passar por um pré-infarto para descobrir isso. Outros, se formos seminaristas, vamos descobrir sobre a morte no convento franciscano, vamos descobrir o tema da morte no noviciado beneditino. Ou seja, o tema da morte é um tema iniciático, porque quando a gente se dá conta do fim, é que a gente se abre para outras coisas que, se a gente não pensasse no fim, a gente não se abriria. E talvez a fraternidade se explica e se justifica, não é porque a gente tem um segredo imortal. Nós temos a ideia do cultivo do mistério, que é o tema da mística. Os amigos, né, os colegas professores, Pondé, o próprio Mauro Lopes, conhecem isso muito bem. O tema da mística é o mistério da vida. Mas a gente tenta dizer isso para a pessoa que na maçonaria não tem segredo, mas tem mistério. A pessoa, não, mas vocês devem ter um segredo. Não, não tem. E o segredo que une essas pessoas, e às vezes a gente é bem limitado como humanos, e mesmo assim você continua na convivência com esse indivíduo que é bem limitado, por causa desse mistério da vida, que é a ideia da morte, da percepção do fenômeno da morte. Então, esse grau 3 é dedicado talvez mais a desenvolver essa percepção. Isso também não tem novidade nenhuma. A maçonaria imita as roupas da Igreja Católica ou do protestantismo, dependendo do material pedagógico. O material pedagógico que tem ligação mais com os Estados Unidos, ele é mais protestante pela cultura americana. Então, ele não tem símbolos nenhum, ele é limpo, o espaço, é uma extensão do protestantismo. E o que nós mais praticamos tem uma ligação muito louca entre a Escócia e a França, e nessas brigas entre França e Inglaterra, o cara era escocês, mas viveu na França, e aí o rito é francês. Esse é católico até os últimos. Assim, existe a possibilidade de fazer esta comparação, semelhança. Não existe uma ligação formal, não existe como comprovar que tem uma ligação, tanto no exemplo anterior quanto nesse. É uma semelhança. Né? Você vê uma janela quadrada, e se você for passar e ver um caminhão quadrado, você vai, aquelas duas coisas são parecidas. É nesse nível. Então, o compromisso é esse, para não ficar inventando história. E então tem uma estrutura muito parecida. Né? O espaço é considerado sagrado, isso também é semelhante a qualquer fenômeno religioso. A gente usa a expressão templo para o espaço físico e usa a expressão loja
por um grupo de pessoas que se congregam e usa aquele espaço físico. Então, loja é uma coisa e o templo é outra. Nesses materiais pedagógicos, que é mais praticado no Brasil, o próprio lugar é sagrado. Então, aí tem uma comparação, uma semelhança com o fenômeno religioso, mais uma vez. Tem a ideia do estar dentro, do estar fora. Dentro do espaço, também você tem uma separação do espaço, onde fica todo mundo, como é que se locomove. Tudo isso é semelhante a quando a gente estuda a ciência das religiões. Então, é por isso que eu chamo a maçonaria de um fenômeno religioso baseado em filosofia. Ela tem toda uma característica. Deixa eu te interromper um minuto, que o papo está super interessante, mas a gente já passou de 36 minutos. Eu queria fazer uma proposta no ar para ver se você topa. A gente encerra esse programa e grava um segundo programa para vir ao ar aqui na sequência na semana seguinte. Pode ser? Combinado. Então, comunidade Paz e Bem, muito obrigada, professor Cídio. A gente volta na semana que vem, porque há muito tempo que a comunidade me pede material sobre a maçonaria, e curiosamente eu acabei tropeçando no Cídio aí, nas redes sociais, e foi esse feliz encontro. Então, a gente volta, tá bom? Obrigada. Eu agradeço a todos por esse primeiro momento, e me desculpem porque eu me empolgo e... Não, tá ótimo o papo, tanto é que a gente vai gravar outro. Voltamos já já, gente. Um beijo, paz e bem, paz e bem.